palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele operou no passado e opera hoje e sempre operará milagres. Ele operou na vida do irmão Matias. Ouça agora o testemunho de sua vida. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, na parte financeira, na parte espiritual, na parte trabalhista, na parte amorosa. O meu testemunho, meus amados, é um testemunho que, para mim, não foi fácil, mas eu não tinha Jesus naquela ocasião. E para você que está ouvindo, eu peço para que você, o mais rápido possível, aceite Jesus no seu coração e passe a servir, para que não sofra o quanto eu sofri sem a presença dele. Porque eu digo para você, meus irmãos, que Jesus, Deus, sempre está contigo, mas nem sempre nós estamos com Deus. Porque quando nós afastamos de Deus, o demônio ele vem para você e vem para roubar, destruir, para acabar com a sua vida, como tentou acabar com a minha vida. Porque ele sabia que eu era um escolhido, sou um escolhido de Deus, como você também é, e ele queria destruir para que eu não estivesse hoje aqui, podendo passar para vocês o meu testemunho. Meus amados, quando eu tinha 17 a 18 anos, o demônio preparou uma armadilha muito grande na minha vida. E eu não tinha Jesus e ele avacalhava comigo. Eu tenho meu corpo todo marcado de 6 facadas que o demônio preparou e fui levado a essa armadilha, meus irmãos. Não morri, passei muitas dificuldades, andava no colo, como não podia andar porque levei uma facada nas pernas. Eu levei 2 facadas no coração, meu irmão. Por pouco, meus amados, eu não cheguei a falecer. E isso daí foi uma coisa na minha vida que até hoje eu lembro, né? Foi a facada que o demônio preparou para mim. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui hoje para falar para você que se você estiver com Deus, se Deus tem um propósito na tua vida, o demônio não vai conseguir te matar. Ele pode te atrapalhar, ele pode mexer na sua parte financeira, trabalhista, na sua família, mas ele não consegue lhe matar. E ele não se contentou com isso, meus amados. O que ele fez? Ele armou outra armadilha para mim. Eu encapotei um carro, aqui quem ia para Tubarão, caí num peral, o carro rolou e quando estava mais ou menos na metade assim, o carro caiu com as 4 rodas em cima de uma pedra grande que tinha. O para-brisa soltou e eu pulei pelo para-brisa e saí correndo com medo que o carro explodisse, subi para cima do morro. O carro deu mais uma tombada e destruiu totalmente o carro e eu não levei um arranhão. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida. E então o demônio não conseguiu. Mas para a honra e glória novamente do Senhor Jesus, eu estou aqui falando para você. Não para por aí, meu irmão. As pessoas que moram na Palhoça devem conhecer o Rio Grande. E na época de enchente, a ponte quebrou. Aquela ponte do Rio Grande quebrou. E eu estava vindo, que eu era, para que vocês saibam, 18 anos, o demônio também botou o vício da bebida na minha vida. Eu era alcoólatra, meu irmão. 18 anos na bebida. 18 anos escravo do demônio. E eu estava vindo bêbado com uma moto do Rio Grande. E a ponte tinha arrebentado. A ponte tinha arrebentado e eu só tinha uma tábua para atravessar, uma tábua. E eu tentei atravessar com a moto e eu não sei nadar. E eu caí dentro daquela passagem. A moto ficou pendurada pela tábua. E se caísse, cairia em cima de mim e poderia ter me matado. E eu não sabia nadar, mas eu caí sentado. E coloquei as minhas mãos debaixo, aguentando na pedra, e a correnteza correndo. E eu aguentando na pedra para que eu não caísse ao rio. Porque se eu caísse, eu morreria, que eu não sei nadar.
E isso era de madrugada. Quando Deus mandou, naquele momento, uma pessoa olhou, me viu lá embaixo e perguntou o que eu estava fazendo ali embaixo. Eu disse, eu caí. E essa pessoa, apavorada, ela pegou e disse para mim, eu vou procurar socorro. E eu disse para ele, não, você não vai procurar socorro, porque se você for procurar socorro, quando você vir aqui, eu não estarei mais aqui, porque a pedra está escapando e se escapar eu vou cair no rio. Naquele momento eu estava nervoso, mas eu tinha que acalmar ele para que ele pudesse me ajudar. E ele chegou e disse, olha, se eu for te ajudar, pode ser que eu vou junto contigo. E eu disse para ele, não, você se encosta na coluna ali da ponte. Eu largo a pedra e a correnteza me leva e eu entro na tua mão. E saímos. Daí ele disse, não, e se não der certo, eu vou junto. Eu disse para ele, não, se não der certo eu te largo. Mas é claro que eu não iria largar, porque a pessoa apavorada, né, se ela se agarra, ela leva junto. Eu sei, meus amados, que ali ele conseguiu me tirar, conquistei ele me tirou dali, daquela ponte. E mais uma vez o demônio foi derrotado. Meus amados, escapei da mira de revólveres. Eu bêbado na madrugada, nos bares, escapei de ser morto por revólver. Falei com o demônio no espelho. O demônio falava comigo no espelho. E eu brigava com ele. Às vezes na igreja o nosso pastor fala que comeu broto de batata, né, pastor? E eu lembro, toda vida que o pastor fala, eu lembro. Porque, amados, o demônio não conseguiu me derrotar dessa forma, ele foi na minha parte financeira. E o que ele fez? Fiquei desempregado. E eu lembro que eu estava em casa com a minha esposa. A minha família não é pequena, eu tenho 6 filhos e peguei uma para criar, tenho 7. E do lado da minha casa tinha uma rama de batata muito grande. E a minha tia chegou lá, eu não tinha nada para comer. A minha tia veio do Ceará, sou descendente de Pernambuco, sou nordestino. E ela olhou para o lado e disse assim, olha, Tata, meu apelido é Tata, né? Lá no Ceará, nós comíamos essa folha de batata. Vão prestando atenção aí, irmão, cardápio bom para vocês aí. E eu olhei aquela montoeira de folha de batata, me interessou. Eu disse para minha tia, como que se come, tia? Ela disse, olha, você pega a folha de batata, cozinha a folha de batata. A primeira água você joga fora e a segunda você come com farinha. Eu só esperei ela sair, passei a mão na faca, eu e a minha mulher, minha esposa Terezinha, e acabemos com as folhas de batata. Comemos a folha de batata com farinha. Chegamos a chegar, meu amado, nessa situação. Tudo isso, por quê? Porque eu não tinha Jesus. Porque se eu tivesse hoje, como eu estou, na situação que eu estou, com Jesus, servindo a Ele, poderia até ter, o demônio ter atrapalhado na minha vida, mas eu tinha certeza que eu não teria sofrido tanto como eu sofri. Eu digo para você, meu amado, se você, nesse momento, até para você mesmo que já está com Jesus, está passando por uma dificuldade, por uns problemas semelhantes a esse, acredite no Senhor Jesus, que hoje eu digo para você, o demônio é derrotado. Nós fomos gerados para pisar na cabeça do demônio, não o demônio pisar na nossa. E se você declarar isso aí, você vai conseguir vencer, como eu estou vencendo. Hoje eu não tenho mais medo do demônio, nós não podemos ter medo do demônio, nós temos que temer a Deus, porque Deus é mais poderoso do que o demônio. Irmãos, não parou por aí. Ele não se contentou com isso. E o que ele fez? Ele continuou atrapalhando a minha vida. Lembro que eu estava de madrugada, desempregado na casa da minha mãe. E não conseguia dormir pelas dificuldades. E eu me acordei de madrugada e comecei a chorar. A minha esposa que está ouvindo, ela sabe que isso é verdade, porque ela se acordou e viu chorando. E eu estava chorando. Eu cheguei a dizer assim, cadê Deus? Disse para ela, quando ela se acordou que viu chorando. Cadê Deus? Não está vendo a minha situação? Por que Ele não me ajuda? Eu quero dizer para você que às vezes Deus quer te ajudar e você não deixa. Amém.
Às vezes Deus quer te ajudar e você não deixa Deus te ajudar, como eu não deixava. Eu cobrava dele, mas não fazia nada para ele. Deus te ajuda, mas Ele quer que você queira, que você aceite Ele no coração, que você passe a fazer o que Ele pede para você. E nós não éramos crentes, eu não era nem católico porque eu não ia para a igreja. E eu fiquei muito triste naquela noite. Fui convidado para trabalhar no tráfico e eu ia. Eu ia trabalhar no tráfico, eu disse para a mulher, olha, eu vou porque se eu fizer uma viagem, se eu for trabalhar, eu resolvo meu problema nessa situação. E ela pegou e disse, não. Deus vai dar um jeito, Deus vai ajudar, vai nos ajudar. E eu vou falar para vocês como foi que eu saí dessa situação. Como foi que hoje eu sirvo esse Deus maravilhoso, por mais que eu sofra, eu não largo mais dele, meus amados. Eu quero dizer para vocês que depois que eu conheci Jesus na minha vida, a minha vida mudou. E Jesus quer mudar a sua vida também. Jesus quer mudar a sua vida, basta você crer, meu irmão. Dificuldade nós passamos. Mas se você estiver com Jesus, você consegue vencer. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, amado, a verdade dói no coração da gente. Às vezes, você ouve uma verdade e se ofende com quem fala aquela verdade para você. Mas a palavra nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou dar um exemplo para você, mas eu vou dar um exemplo com a verdade vos liberta. Como a verdade às vezes dói, mas resolve. Eu trabalhava na empresa de ônibus, motorista, e eu sempre, nos meus horários de folga, eu estava lendo a Bíblia. Nesse tempo eu já era evangélico, né? E eu não era também tão assim firme como eu sou hoje. Hoje, graças a Deus, eu me considero, estou com o pé na rocha. Glória a Deus. Eu me considero porque eu sei de mim. Entendeu? Não para me exaltar, não. Não é preciso eu me exaltar. Os irmãos que me conhecem sabem que eu procuro só fazer o bem. Quero deixar avisado para vocês que lá que eu estou à disposição para ajudar todos vocês que precisarem, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu estava lendo a Bíblia e o meu cobrador, eu olhei pelo retrovisor, se ele estiver ouvindo agora, ele sabe, talvez hoje ele seja convertido, já seja talvez um evangélico, depois dele ter ouvido a verdade. E eu estava lendo a Bíblia e ele estava olhando, eu olhei pelo retrovisor e ele estava olhando, eu lendo a Bíblia. E eu olhei assim e disse para ele, você é evangélico? Daí ele disse para mim, não, eu não tenho religião, eu só creio no que eu vejo e no que eu toco. No momento, meus amados, eu me calei, eu não tive resposta para dar para ele. Eu peguei, continuei lendo a Bíblia. Ele pegou, sentou no lado do banco e ele pegou e disse assim para mim, Matias, eu falo, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Amado, anteriormente, quando ele me perguntou, quando eu perguntei se ele era evangélico, ele falou que não era, que eu calei. Deus estava trabalhando na mente dele, porque Deus trabalha no silêncio. E ele provavelmente estava pensando a respeito daquilo que eu perguntei para ele, que religião ele era. E quando ele perguntou para mim, se ele morresse, naquele momento para onde ele ia, automaticamente, irmão, eu peguei e disse assim para ele, tu vai direto para o inferno. Eu fui um pouco grosseiro na palavra, talvez, né? Deveria ser mais. No momento, foi a primeira palavra que disse que para onde ele iria, ele vai direto para o inferno. Olha, veja bem, ele se apavorou com essa resposta. Ele ficou agoniado. Anteriormente, eu tinha dado um CD do nosso grupo para ele. E eu sempre perguntava para ele, preste atenção, irmão, como a verdade às vezes dói, mas liberta. E eu perguntava para ele, ouvi seu CD? E ele dizia, não tive tempo. Depois do que eu falei para ele, disse, você vai direto para o inferno, ele chegou e disse, mas por quê? Eu faço bem, eu não faço mal para ninguém. Eu disse para ele, como é que você quer ir para o céu se você não acredita no dono do céu que é Deus? Como é que você quer ir morar com ele?
Como é que você quer ir para o céu se você não acredita que existe um céu? E ele pegou e saiu para tomar um café.